hospedado pela ABC Cursos de Cinema, que é uma entidade irmã, mas não é a mesma coisa, tá? Então, quando vocês quiserem falar de ABC Curso de Cinema, fala ABC Curso de Cinema, tá? Mas bom dia, obrigado, Diana, tá? Convida para verem a exposição de equipamentos depois e a mesa que você quer falar. Você falou alto. Ao nosso lado, descendo uma exposição de equipamentos técnicos com várias firmas e fornecedores. Aconselho vocês a visitar, porque é muito interessante trocar ideias com esse povo. E à tarde tem uma mesa de câmera, tá? Também é inclusive. Bom, então vamos à mesa de edição da montagem. ABC e ABC Cursos de Cinema, né? Um espaço incrível desse aqui onde está hospedado o curso de cinema, está recebendo, então, essa mesa de edição. E essa mesa também tem uma outra parceria forte e importante, que é com a Associação de Editores, a EDT. Acho que todos nós acreditamos que essa proximidade das associações só fortalece todos os lados, né? Então, a EDT, que é uma associação muito forte, muito presente, não só no Rio de Janeiro, como no Brasil, está aqui com a gente. Temos 4 editores, jovens editores, para falar da trajetória e dos sonhos, da perspectiva, como eles contam a história deles e como eles estão vendo para frente, o que eles têm com esse olhar jovem, com esse mercado em ebulição, com tantas mudanças que a gente está vivendo no audiovisual. Temos aqui pessoas que já estão no mercado, mas tem muita estrada pela frente, então deve ter um olhar bastante interessante para contar para eles, para a gente. Então, Marília Moraes, Lucílio Jota, Bárbara Daniel, que vai ser também a mediadora, Lívia Goulart. Então, agora é com vocês. Olá, bom dia a todas, todos e todes. Fico muito feliz de estar aqui nessa mesa, representando o EDT. Peço licença para começar, para que a gente possa, juntos, ter uma boa conversa. Fico feliz de ver todos vocês aqui. Muito bom a gente poder falar sobre as nossas trajetórias, a gente, né, contar nossas próprias histórias dentro de um mercado tão desafiador, dentro de uma profissão tão laboriosa. Não é uma profissão fácil, mas eu acho que contar histórias e pensar no imaginário que a gente quer povoar, o imaginário que a gente quer construir, as relações de uma forma que seja saudável e salutar para todos nós, eu acho que é um grande desafio. Então, eu fico muito feliz com o convite. Vou ler as mini-bios, que eu acho que é uma coisa boa de saber com quem a gente está falando, quem é a gente na fila do pão. Então, vou começar aqui com a Marília Moraes. A Marília Moraes, ela é graduada em cinema na PUC-Rio e ela cursou uma pós-graduação de arte e filosofia na PUC-Rio também. Ela foi coordenadora e professora do curso de montagem livre na Academia Internacional de Cinema do Rio de Janeiro, a AIC-RJ, durante 4 anos. E ela trabalha há 18 anos como montadora, consultora e supervisora de montagem. Ela trabalha no mercado audiovisual em diferentes áreas, mas se dedica mais a projetos de cunho artístico e cinematográfico. Atualmente está em processo de montagem do longa-metragem 6 meses em Edifício Rosa com Azul, dirigido por Bruno Santamaria, uma coprodução México-Brasil. Já montou vários filmes pelos quais eu tenho grande carinho. Depois, Lívia. A Lívia Goulart, ela é editora audiovisual, com atuação no mercado de pós-produção desde 2010. É formada em Ciências Sociais pela UFRJ e ela estudou montagem na Escola de Cinema Darcy Ribeiro, saudosa Escola de Cinema. Entre seus principais trabalhos estão o especial Falas Negras, da TV Globo, as séries documentais O Enigma da Energia Escura, apresentada por Emicida, O Som do Rio, com Maria Gadu, o docu-reality Segura Essa Pose, Globoplay, e o longa-metragem Funk Favela.
Também ministrou oficinas de montagem em projetos de formação como o Coalizões Audiovisuais e o Fala Tu Lab, e também é associada da APAN, Associação de Profissionais do Audiovisual Negro. Agora o Lucílio. Lucílio J. é cineasta e montador, com forte atuação em séries para streaming, documentários, ficção e projetos autorais. Ele assinou a edição de produções como Toda a Família Tem, Amar é para os Fortes, 5 vezes Comédia, Além do Passinho, Ritmo dos Sonhos. Seu filme O Tecido, Sigilo... É isso mesmo? O Tecido Sigilo foi selecionado para festivais no Brasil e no exterior, incluindo o Zósimo Bubu e o Festival do Rio, conquistando prêmios primeiros quadros no Festival Curta Cinema, Júri Popular e menção honrosa no Frapa 2022. Nesse ano, 2025, ele participou do 78 Festival de Cannes e na montagem do documentário Para Vigo Me Voe e do 27º Festival do Rio, com o longa Timidez. E agora, eu. Bárbara Daniel é montadora audiovisual, meus pronomes são ela e elo, e professora de edição de vídeo e mãe. Possui formação acadêmica interdisciplinar em ciências sociais, cinema e literatura, e atua desde 2013 no mercado de cinema e TV no Rio de Janeiro, tendo trabalhado em relevantes produções como o longa Paradeiros, Bipolar Show, e o curta Sempre Verei Cores no Seu Cinza. E como educadora, começou sua carreira dando oficinas no Ponto de Cultura Cecip.megapixel e foi instrutora de edição de vídeo no Centro de Referência em Cinema Audiovisual, Firjan, Senai SESI e Laranjeiras, e atualmente eu participo do Conselho Consultivo da EDT. Então, agora, queria passar a palavra para Marília Moraes. A ideia é que a gente tenha 15 minutos de fala, cada um, podendo se estender um pouquinho mais, um pouquinho menos, para que a gente possa conversar ao final da mesa. Então, é isso, te passo a palavra, Marília. Gente, primeiro de tudo, agradecer pela oportunidade, pelo interesse, em me ouvir e eu contar um pouquinho de como eu cheguei até aqui. Me incluir num lugar de jovens montadores foi uma grande generosidade, assim, porque eu já estou no mercado há 20 anos, atuando sem parar, montando filmes. E como eu vim parar aqui, queria contar, porque foi uma trajetória um pouco sui generis, assim, porque eu não imaginei que eu teria essa relação com as imagens. Eu sempre fui da palavra, gosto muito de ler, gosto da literatura, e estudava comunicação, e fui parar num estágio para roteiros de chamadas, foi o meu primeiro estágio, e aí lá eu comecei a escrever chamadas e entender como que era o universo, de como reduzir coisas e tal, mas sempre baseada na palavra. E aí um dia o editor que montava essas chamadas me convidou para ir lá na ilha e falou: Marília, todas as chamadas que é você que ilustra, porque você tem que escrever, eu era estagiária do redator, e eu ficava pensando ali quais eram as imagens que poderiam acompanhar aquelas palavras. Esse era o meu trabalho. Eu ficava ali, assim, uma baiazinha com um negócio, e aí vinha um texto, e eu ficava pensando, não, aqui pode ser tal coisa, aqui pode ser tal coisa, não sei o que e tal. Ele falou: Marília, eu queria que você sentasse aqui comigo, porque todas as chamadas que você escolhe as imagens, elas se casam perfeitamente. Não é uma coisa que eu preciso ficar catando muito e tal. Eu tinha 20 anos na época, eu acho que você poderia aprender a editar. Eu falei: sim, posso, se você acha que pode ser. Eu estava assim, absolutamente aberta e querendo entender como que seria esse lugar. Qualquer profissão, muito sedenta, eu vim do interior, estudar na PUC, era bolsista da PUC, então eu
sei lá, eu falei, cara, tipo, passei nessa coisa do estagiar, na época era estagiária, eu fui estagiária da Globo Rede. E aí, a partir desse dia, todas as vezes, eu pensava na imagem e ia lá para a ilha de edição. Era um edit gigante com umas fitas que a gente tinha que colocar e tal, e eu acompanhei toda a transição, né, dessa coisa de depois ser câmeras digitais, o crescimento do material bruto, tudo isso, mas ali era uma coisa mais específica, eram umas fitas que a gente colocava e tal, e aí eu aprendi a operar um edit. E isso mudou a minha percepção em relação ao que eu gostaria de fazer profissionalmente, porque eu entendi, na verdade, que meu olhar valia a pena, sei lá, era valioso. Tinha alguma coisa que, assim, que o jeito que eu olhava as coisas poderia conectar e trazer mensagens e trazer camadas e eu gostei disso. E aí, a partir daí, o estágio acabou e eu fui ser assistente de montagem. E aí eu já escolhi esse lugar assim para eu atuar. E eu fui assistente de montagem de um único montador durante 2 anos e meio, aonde eu aprendi, além de operar, eu aprendi a pensar narrativas de acordo com a montagem. E nessa época as coisas eram presenciais. Então, assim, eu fui assistente do Ricardo Meredef, que era um editor de trailers, e também montava alguns longas-metragens. E eu era assistente dele para tudo. E aí eu fiquei na produtora lá um tempo, então eu operava máquinas tanto para fazer trailer, quanto para organizar material, e fiquei ali convivendo com muitos filmes em processo, porque a gente, para fazer o trailer, às vezes tem que receber os filmes e ainda não estão no corte final. Então eu vi umas narrativas muito abertas, algumas coisas muito ainda em construção. Ao mesmo tempo eu tinha que aprender a narrar curtinho. Enfim, e aí tive esse grande estágio e que foi muito determinante, assim, porque depois ele foi montar um longa-metragem, que foi o primeiro longa-metragem que o Selton Mello dirigiu, chamado Feliz Natal. Nessa combo que a gente fazia, assim, eu fui levada, assim, foi a primeira vez que eu fui trabalhar fora em outra produtora, e eu fui levada para ser assistente dele. Nesse interim de relações, que a gente sabe que um montador se relaciona completamente, né, com o diretor, dizem que é psicanalista, que é psicólogo, que é tudo, que é aquele momento onde você dá de cara com o seu material e com o desejo do diretor e com toda essa interseção entre isso, né? O desejo que vai se transformar, que vai ter que se transformar numa coisa concreta, porque é o material que vai dizer o que vai ter. Nesse momento, eles não se entenderam. E aí eu fiquei lá, na ilha, com o diretor, e aí o Ricardo falou, cara, acho que não vai dar para continuar e tal, não sei o quê. Aí eu falei, cara, mas eu queria continuar, assim, né? Tipo, posso ser assistente de outro editor e tal. E aí ele falou, não, claro, beleza, continua aí e tal no projeto. E o Selton falou, cara, Marília, eu acho que eu quero montar com você o filme. Eu falei assim, eu tinha 22 anos. Eu falei, mas comigo? Ele falou, eu estou entendendo aqui que pode funcionar, porque eu também estou com vontade, eu sei operar, e a gente pode... Estou te propondo o seguinte, a gente fica aqui um tempo achando qual é essa narrativa. Os planos eram os planos sequências que colados, na ordem, dava, sei lá, tipo, 5 horas. Ele falou, cara, eu preciso entender que filme é esse, entendeu? É o meu primeiro longa-metragem, e eu quero ter tempo de criação, e eu acho que, assim, você pode ser uma grande parceira minha nessa jornada. Eu falei... Claro, eu quero, mas assim, é o seguinte, quando eu não aguentar mais a pressão, eu quero chamar alguém. Porque eu acho uma puta de uma responsabilidade eu sei lá, montar um longa-metragem de ficção assim, entendeu? Achei meio, sei lá, uma viagem. E nisso passaram-se 8 meses e eu montei o filme. Aí eu montei o filme e a partir daí eu nunca mais fui assistente de ninguém. E eu estou montando filme até hoje, entendeu? Essa foi a minha entrada no cinema e foi uma linda entrada porque foi um ciclo virtuoso, assim, que eu posso dizer, na verdade, né? Porque eu já entrei montando
ficção longa-metragem, que é o lugar que a gente fica galgando e sonhando. É uma coisa que eu sonhava chegar depois de muito tempo, e foi uma coisa que aconteceu rapidamente. E aí eu trouxe o trailer do filme para vocês darem uma olhadinha, que fui eu que fiz também, entendeu? Foi um trailer que eu fiz junto com ele. E é isso. E desde então, olha, esse filme foi lançado em 2017, mas ele foi montado em 2005, né? E aí, desde então, eu tenho feito tanto documentários quanto ficções. Às vezes dou um pulinho lá nas séries também, mas um pouco menos, mas às vezes faço. E estou atuante aí no mercado também, dando aulas e pensando linguagens e explorando esse lugar. É um lugar que eu sempre me sinto muito à vontade, à vontade. É isso. Muito bom, obrigada, Marília. Eu esqueci de fazer alguns agradecimentos que eu queria fazer agora. Deveria ter feito antes da mesa começar, mas eu acho que ainda é tempo. Queria muito agradecer, obviamente, a Diana Vasconcelos pelo convite, também pela Marília Alvim. Diana e Marília fizeram a curadoria dessa mesa. Queria agradecer também a Célia Freitas, que faz um trabalho incrível também dentro da EDT, de articulação. Então, muito obrigada, Célia. E queria agradecer também a Bia Marques e a Thay Jones, da ABC, que nos ajudaram tanto com todos os processos de enviar vídeos e foram super atenciosas também com a comunicação, então acho super importante agradecer a essas pessoas. Queria passar agora a palavra para a Lívia. Bom dia, gente. Vocês me ouvem? Vocês me ouvem? Alô? Alô? Oi. É melhor falar no microfone. Assim, então. Baixadinho. Você sentiu, né? Vou segurar, assim, talvez. E ela tá quem sabe. sozinha nessa mesa. Pois Bom dia, gente. Obrigada, Diana, pelo convite. Marília Alvim, Célia Freitas. É uma honra estar aqui com colegas, com pessoas que inclusive foram muito importantes na minha trajetória, né? Se a gente está falando de trajetória e de sonho, pessoas que foram importantes para que esse caminho do sonho fosse trilhado, né? Eu acho que o tema da mesa, né, cinema e sonho, eu acho que eu estou vivendo o sonho, né? Eu estou aqui. Estou aqui com meus colegas incríveis, fascinantes, porque tenho muito respeito e admiração. Agora, o cinema ele parecia um sonho muito distante. Ele sempre esteve comigo, esse sonho, desde muito nova, desde a infância, mas parecia um sonho muito distante assim, da minha realidade, né? Eu vou acessar esse sonho no final da minha graduação, na verdade, em Ciências Sociais, quando eu encontro a antropologia visual e fico completamente encantada pelos filmes etnográficos, enfim, documentários. E aí eu estava vivendo um momento meio que de frustração, assim, não sabia se queria seguir carreira acadêmica, estava num grupo de pesquisa que eu estava um pouco frustrada. Obrigada. Oi. Estava um pouco frustrada. Então, quando eu encontro a antropologia visual, eu entendo que, poxa, eu acho que tem um caminho aqui para eu trazer, aí, juntar esses 4 anos que eu investi na minha formação acadêmica com esse sonho, né? E aí, enfim, no meio dessa crise existencial, eu fui... E aí eu descobri a Escola de Cinema Darcy Ribeiro, saudosa Escola de Cinema Darcy Ribeiro, mas era um curso muito caro, eu não estava envolvida com pontos de cultura, enfim. No meio dessa crise existencial, ali no final da graduação, eu acabei indo trabalhar, embarcada em navios de cruzeiro. E aí, juntei uma grana, né? Porque estava lá, no meio do mar, assim, não tinha onde gastar. Juntei uma grana e, quando eu voltei, eu falei, cara, acho que é agora, assim. E aí eu quase peguei essa graninha e paguei o primeiro semestre do curso, assim. Que foi muito importante me possibilitar, assim, um semestre inteiro já pago de mensalidades. Era uma escola muito cara.
E porque eu não tive a necessidade de buscar renda em outros lugares, assim, eu pude me dedicar ao estudo de montagem. Eu fui estudar montagem na Darcy Ribeiro, então eu ficava indo para a ilha de edição lá da Darcy de tarde, sabe? Eu podia ficar fazendo os exercícios, praticando, vendo filmes, etc. E aí, a Darcy é uma escola que abriu muitas portas para muita gente, né? Eram profissionais que estavam, os professores eram profissionais, grandes mestres que estavam no mercado, inseridos no mercado. Célia foi minha professora e foi uma das pessoas que abriu muitas portas, né? No segundo semestre, é um curso de 3 semestres, né? No segundo semestre, a Jordana Berg, que foi minha professora, também me indicou para fazer assistência numa série documental. E aí esse foi meu primeiro trabalho, né? Então comecei, e aí eu entrei no mercado fazendo assistência de montagem e fiz por muito tempo assistência de montagem, não saí mais, assim. Trabalhando em produtores independentes do Rio de Janeiro, diferente da Marília. Eu continuo galgando, buscando o sonho do longa de ficção, então, gente... A agenda de 2026 está aberta para longa de ficção. E aí entrei e comecei a trabalhar em séries documentais, principalmente fazendo assistência, né? Enfim, a maior parte os principais trabalhos que eu fiz são séries documentais. E de vez em quando dou ali uma passada por longas. E aí eu fiz assistência de montagem por bastante tempo, aprendendo muito com os montadores com quem eu trabalhei, com diretores, e eventualmente começo a montar. Agora, assim, eu acho que eu entendo que eu entrei muito rápido assim, no mercado, sabe? Entendo que eu tive sorte, porque, por exemplo, na minha turma de 25 alunos, dos 25 alunos que entraram, se 5 pessoas permaneceram no mercado, estão atuando no mercado, é muito. Assim. Eu estava tentando recapitular, assim, somos pouquíssimos assim, da minha turma que continuaram. É um mercado muito difícil, muito branco, muito elitista. Então, é difícil se manter, é desafiador, né? Então, da mesma maneira que eu entrei muito rapidamente, e aí eu considero que tem a ver com escolhas e oportunidades, escolhas que eu fiz, oportunidades que me foram oferecidas também. Tem alguma coisa também da Ordem dos Mistérios aí, que eu chamo de sorte. Enfim. Me perdi um pouquinho aqui nessa coisa da Ordem dos Mistérios. Na mesma, tão rápido eu entrei, né? Tão logo eu entrei no mercado, ao mesmo tempo, na mesma velocidade, também já comecei a experimentar as dificuldades e os desafios, né? Que é algo que eu penso, assim, quando, principalmente agora que a partir do momento que eu acesso o espaço da sala de aula, enquanto oficineira, elaborando oficinas para jovens realizadores, moradores de favelas, realizadores negros, etc., né, eu volto para esse lugar Pode sentar. Eu volto para esse lugar dessa construção desse sonho, né? Que são essas dificuldades que a pessoa que está começando no mercado, principalmente, né, quando a gente olha para esse recorte de a partir desse trechinho, né, que eu selecionei para compartilhar aqui com vocês, eu fico pensando em 2 questões que eu acho muito importantes, assim, que me atravessam muito, que têm me atravessado muito nesse momento, assim, né? Me pensando enquanto uma mulher negra, queer, no audiovisual, né? E como montadora mesmo, assim, a partir do ofício da montagem. Primeiro que eu acho que assim, a gente não pode subestimar de maneira nenhuma o potencial devastador assim, do racismo na vida das pessoas pretas, sabe? Como o risco de minar sonhos, assim, sabe? É gigantesco. A gente não pode nunca subestimar isso. Acho que isso não pode ser esquecido. A gente não pode deixar de falar sobre essas questões. Ao mesmo tempo, essa série, eu vou contextualizar um pouquinho, né? É uma série que fala sobre a cena ballroom do Rio de Janeiro, então as pessoas trans, negras, né, que moram em periferias. Essa questão da periferia, acho que, enfim, eu fico um pouco reticente de usar esse termo, porque periferia depende
né? Isso, né? Exatamente. Mas, enfim, né, que moram no subúrbio, na Zona Norte, na Baixada. E esse episódio em particular fala sobre a beleza negra, né? Em cada episódio dessa série, os bailes têm um tema específico, e nesse se chamava Viemos do Egito, que era para realçar a beleza negra, enaltecer a beleza negra. Só que é um tema que é isso, né? Tipo, a construção narrativa desse episódio passa por esse lugar de compartilhamento de dor, da dor experienciada por esses jovens ao longo de sua vida, esses atravessamentos que dificultam, que desafiam a realização, a manutenção do sonho deles, né? Porém, em determinado momento, tem essa... Bom, mas calma aí, existem estratégias que a gente está conseguindo manter, a gente está seguindo. Eu acho que essa é a questão, assim, sabe? Enfim, existe essa realidade cruel, social do Brasil, que é o racismo, como ele implica na vida, o impacto que ele tem na vida das pessoas, mas existem estratégias, sabe? E é isso que eu tenho, quando eu acesso a sala de aula, por exemplo, eu estou em contato com jovens realizadores, eu estou pensando nisso, assim, né? O que a gente pode fazer? Quais são as estratégias para manter essas pessoas, para garantir que esses sonhos se concretizem, que eles, sabe, não sejam descartados, assim, pela realidade da vida, cara, porque, porra, é cansativo pra caramba ter que chegar na Zona Sul. Hoje teve operação lá em casa, não sei se vou chegar a tempo. A pessoa que está trabalhando remoto, sabe, numa ilha talvez um pouco precarizada, com a internet instável, como é que ela vai dar conta do prazo, assim, sabe? E acho que dentro da ilha, enfim, na pós-produção, acho que a gente precisa lembrar dessas questões, principalmente quando a gente está trabalhando com pessoas que vêm dessa realidade, né, que partem desse lugar diferente da maioria do audiovisual, assim, que a Zona Sul, etc., e tem privilégios e segurança financeira, né, segurança existencial, sabe? A outra questão que eu queria trazer aqui, que é algo, enfim, que tenho tido muita vontade de conversar com colegas montadores sobre isso, que é sobre o poder político, assim, né, do montador na ilha de edição, na tomada de decisão mesmo, assim, sabe? Né? Porque, por exemplo, aí dependendo do projeto, né, enfim, nesse tipo de conteúdo, nesse tipo de projeto, não existe muita possibilidade. Era um docu-reality, sabe? A coisa, enfim, estava ali já amarrada, não tinha para onde ir. A construção narrativa é essa. A gente vai compartilhar as dores e depois a gente vai falar o sonho está sendo realizado, sim, apesar de tudo. Né? Mas aí eu queria trazer um outro exemplo de já vou acabar, já vou encerrar. De um filme que eu montei recentemente, Funk Favela, que a Bárbara mencionou na minha mini bio, que a gente fala sobre o funk de São Paulo. Em determinado momento, a gente precisa falar sobre o massacre de Paraisópolis. E aí, claro, naturalmente, o material que chegou para mim de arquivo eram arquivos jornalísticos, aquelas imagens que todos nós já vimos zilhões de vezes, né? De jovens sendo esculachados, apanhando de policiais. E aí eu fui completamente... Só um adendo, assim, gente. Eu passei uma semana inteira chorando, montando esse episódio de Segura Essa Pose, sabe? Assim, tipo, foi... Porque é muito duro, assim, né? Lidar com essa realidade. E aí, montando esse longa de documentário, né, quando eu acesso esse material de arquivo, eu sou atravessada, assim, de novo, assim, por essa dor, e compartilho essa angústia com a direção. Eu falo, olha, tá muito difícil montar essa cena, assim, estou pensando se a gente consegue resolver isso de outra maneira, sabe? Como é que a gente pode dar conta de contar essa narrativa sem perpetuar esse imaginário, sem perpetuar essas imagens que a gente já viu 1 zilhão de vezes, que a gente consegue acessar muito facilmente, inclusive, sabe? Em qualquer lugar, em qualquer pesquisa no Google. E encontramos uma solução, não precisei usar arquivo de policial batendo em jovem preto, sabe? E é uma cena tão potente quanto seria... E aí, assim, eu acho que... E aí no documentário tem esse dilema, né? Enfim, que eu acho que a denúncia precisa acontecer, não tem que parar de acontecer. Né? Agora, ao mesmo tempo, acho que é importante a gente lembrar que existem outras maneiras de olhar para essas narrativas, existem outras maneiras de a gente contar as histórias das pessoas pretas, e aí, enfim, pretas, indígenas, trans,
etc. E é isso, assim, né? Porque eu acho que se a gente tem consciência, né, quando existe possibilidade, né, no material que a gente está trabalhando, de cuidar mesmo, sabe, da forma como esse imaginário está sendo, de como essa narrativa está sendo contada, porque eu acho que é transformando, né? Porque a gente está falando de documentação do Brasil, né? Quando a gente está trabalhando com documentários atualmente, a gente está documentando muita memória, assim, e que lá na frente vai ser memória. Quando a gente está fazendo exatamente. E aí, quando a gente fala da memória negra, né, eu acho que tem agora esse novo caminho também, assim, esse novo panorama que se estabelece de poder imaginar outras histórias para as histórias pretas, para além dessas de dores que a gente já conhece, sabe? E a denúncia não precisa parar, mas eu acho que é importante a gente poder sonhar outras histórias, poder imaginar outras histórias, para que esses sonhos desses jovens continuem acontecendo, sabe? Para que eles não percam força, não desistam. Assim, e aí eu acho muito importante a gente, na pós-produção, para quem está na pós-produção, em contato com esses jovens que estão acessando esse lugar desse sonho, a gente não esquecer essa sensibilidade, assim, sabe? A gente não perder essa sensibilidade, né, na hora que a gente está lidando com essas pessoas. Assim. É isso, gente. Espero contribuir para o debate. Muito boa a sua fala, Olivia. Acho que ainda te passo a palavra, mas eu acho muito importante a gente pensar esse lugar de poder, né, que a gente tem quando a gente está na pós-produção, pensando os imaginários que a gente vai povoar, e principalmente para nós, montadores, pessoas brancas, da gente desenvolver um letramento racial, um letramento de gênero, um letramento de luto, porque a gente está num lugar onde a gente decide o que vai ser lembrado e o que vai ser esquecido, né? Eu lembro muito da Jordana Berg falando nisso, vendo o material e pensar, tudo que eu não selecionar agora vai ser esquecido, as pessoas não vão ver, e o que a gente seleciona entra para a história, para os espectadores que entram em contato com aquele material. Então, é um poder muito, muito ambivalente, né, pelas precariedades da nossa profissão também, mas também pelo que a gente está construindo. Então, a partir desse ensejo, passo a palavra para o Lucílio Jota. Bom dia, gente. Opa. Bom dia, gente. Estão me ouvindo? Prefere o microfone? Será? Será que eu vou ficar mais nervoso? Eu não trouxe cola. Eu não trouxe cola, cara. Eu vou falar super do coração, sabe? Olha só. Assim, é engraçado, né? Porque a minha história no cinema, meu sonho começou quando eu era secretário num escritório de direito, na verdade, que eu era da PUC. E aí eu fazia isso justamente para conseguir bolsa e conseguir estudar, né? Completar meu curso. E aí um dia, cara, enfim, teve uma pequena palestra, assim, uma mesa muito parecida com essa que a gente está fazendo. E eu conheci um cara que ele era dono de uma produtora, eu meio que colei no cangote dele e falei, você não precisa de um estagiário, não? Vê legal. E ele falou, cara, de repente eu preciso de alguém para organizar umas imagens ou outras, que a gente está fazendo muito material, a gente vende imagem e tal, não sei o quê. E aí eu comecei, pela primeira vez, comecei a mexer no sistema macOS, comecei a mexer no Mac, comecei a me aprofundar em como funciona a montagem não linear e tudo mais, justamente para fazer isso. Larguei o escritório de direito, entrei, entre aspas, como é que se diz? Logger, né? Logger e organizador nessa pequena produtora que ficava no Jardim Botânico. E eu era muito feliz catalogando aquelas imagenzinhas, gente. As imagenzinhas de subaquática, de drone e tudo mais. Até que um dia eu fui fazer um projeto dentro do meu curso, né? Que me permitia fazer um filme próprio. Aí eu falei assim, cara, eu vou pegar uns equipamentos da produtora e vou fazer um filme. Voltei no escritório de direito, achei o único estagiário de lá, que era negro, que era um cara muito gente boa, inclusive. Fiz esse filme com ele, convidei um cara muito generoso para fazer parte, se chama Lázaro Ramos, e o filme foi incrível. Por isso que eu falei que ele é generoso, ele aceitou. Foi um filmezinho de 15 minutos, mas assim, mudou minha vida, porque eu acho que foi o primeiro passo, né, para entender como que
tudo, realmente tudo na vida, a partir desse momento, foi estupidamente cíclico, pelo menos na minha história. E aí, enfim, fiz esse filme, fiquei muito feliz, voltei a trabalhar na produtora, fiquei lá quietinho, lá na minha, organizando, até que o Lázaro me liga e fala assim, você não quer fazer parte de um filme meu, não? O nome dele é Medida Provisória, e você pode ficar com uma câmera indo para lá e para cá, filmando absolutamente tudo que você quiser durante 12 semanas, sei lá quanto tempo, durante 3 meses, assim, sabia eu que ia ficar mais de 2 anos trabalhando nesse filme. E aí fiz isso durante o filme, larguei a produtora, né? Larguei o escritório, larguei a produtora para fazer o filme, enfim, foi um voto de fé. Foi muito bom me aproximar do cinema pela primeira vez, né? Não trabalhando só com vídeo e tudo mais. E aí, após isso, no processo de edição, porque o Lazinho ele traz tudo para dentro do escritório dele, da produtora dele, enfim. No processo de edição, eu trabalhei exatamente na sala que era dele, que ficava do lado de uma pessoa muito generosa também, gente, muito querida, que se chama Diana Vasconcelos, que estava montando o filme na época. Essa mesma que eu reencontro hoje aqui, que eu não vejo desde aquela época, eu estou muito feliz de te ver. Ela foi a primeira pessoa do cinema que falou assim, vamos tomar um café? Eu sou montadora assim, vamos tomar um café, que a gente vai bater um papo. Eu sempre agradeço por esse café, porque abriu muito minha cabeça. Dali em seguida, comecei a trabalhar na Record, tive as primeiras oportunidades montando filmes menores, aí consegui montar um filme online na pandemia, aí com isso eu fiz um acordo, consegui montar a Ilha pela primeira vez, que é muito difícil às vezes a gente ter acesso a uns equipamentos ou outros e tudo mais. E aí montei o Hackintosh, fiquei bem feliz com isso. Fui fazendo trabalho, e aí conforme as coisas eram realmente cíclicas, eu fui sentindo que o nosso processo, às vezes quando a gente não vem do eixo da Zona Sul, e a gente não está dentro desse arquétipo de pessoa que escolheu por livre e espontânea amor à vida, à arte, na leveza do mundo, trabalhar com cinema e ser bem aceito por todo mundo e tudo mais. Você tem um rostinho que é bem aceito nas produtoras, um jeito, sabe? Você é branco e tudo mais. Você entende que as suas escolhas, elas são escolhas que elas carregam, cara, todas as experiências que você teve na sua vida, sabe? Tudo que você sente, assim, tudo que você assiste, a forma que você consome, a forma que você escolhe, às vezes, não consumir por pura dor, né? Por puro incômodo. Então, foi nessa que eu fui convidado a fazer uma série chamada Amar para os Fortes, que me cruzou muito, né? Muito, muito, muito. A Yasmin Tainá, que eu conheci na PUC, que é uma querida, talvez seja a minha maior parceira profissional até hoje, ela me convidou para fazer essa série. E eu fiquei assim, mas essa série, mas vem cá, não tinha o álbum do D2, e não tinha aquele filminho que o D2 fez e tudo mais. E aí ela falou, não, mas é uma sala de roteiro com a Carol Rodrigues, comigo e tudo mais, e que a gente reestruturou toda a história, e agora a gente vai falar sobre uma criança que é assassinada na Maré. Aí eu falei, vai dar pra fazer isso não, cara, eu não vou conseguir fazer isso, me cruza muito, né? É uma coisa que me cruza bastante. E aí, e ela me convenceu, ela falou, não, cara, vai dar certo, vai ser bom, a gente vai fazer, você vai pegar o último episódio, e pegar o último episódio nessa série, para mim, foi a coisa mais, que mais cruza, eu tô falando isso, mas é complementando tudo que você falou, tá, Lívia? Eu não tô nem repetindo uns pontos ou outros, mas é porque já é o que a gente sente. E aí é uma série que acabou ficando muito controversa, justamente pelo início dessa história, né, que é uma criança que sofre uma bala perdida, e eu pego justamente o contraponto do início dessa história, que é o final, que é um episódio que não contém esse ele não é carregado dessa violência gráfica e nem de nada, na verdade, assim. Então eu tive a possibilidade, eu falei, graças a Deus que eu sou o último, que eu posso deixar esses brancos tudo batendo cabeça aí e fazer uma coisa bem artística pro final, justamente para tirar o peso. Eu acho que tem a ver também com o arco da protagonista, que é a Tati Bursi, que faz, que para ela foi um cruzamento do cacete também, né? Porque o ator que faz o filho é o filho dela de verdade. Então, assim, eu consegui enxergar todos os cruzamentos dentro do material bruto, digerir aquilo com calma, né? E tirar uma conclusão libertadora disso. Eu acho que foi não só para Yasmin Tainá
e não só para os atores, mas como foi para mim também dentro da ilha, apesar do meu processo ser muito mais isolado do que o deles. E essa é a cena que eu trouxe aqui para ilustrar o que eu estou falando, e no final eu falo um pouquinho mais. Na verdade, eu trouxe essa cena final da Tati, mas antes eu trouxe um trechinho também, só para ilustrar que essa cena também é um contraponto com a própria linguagem que eu apresento nesse episódio, que é muito ritmado, é com música, é com boas escolhas de plano e tudo mais. A gente aperta, e entende a angústia. Chega no final, a gente solta, porque é o que a protagonista está passando, e é o que a gente está passando, porque a gente está falando pô, teve massacre outro dia, tá ligado? Tipo, a gente tá falando de coisas que a gente tá vivendo dia a dia. Então, acho que vale essa perspectiva ponderada, assim, de quando a gente tá falando de registro, de memória que tá acontecendo já a partir de agora. Acho que a gente pode dar play. Pode acender a luz aí. Rapaz, isso aqui foi uma luta. Eu não sei nadar, não, tá? Eu não sei nadar. E aí, assim, eu me lembro de fazer uma primeira versão. E aí. Tem como não? Ah, obrigado. Tá certo. Aqui também. E aí, assim. A Yasmin falava assim: tá, você pode puxar 4 frames pra cá? Eu achava que tinha superado, né? Aí eu voltava nessa cena e chorava tudo de novo. E aí toda vez que ela mandava um note, eu ficava 4 dias para mandar de volta. Ela falava, mas como assim, cara? Tem 4 minutos a cena, qual é o teu problema? Eu falei, não, meu problema é profunda a beça, é muita coisa. E aí foi uma honra poder fazer parte desse encerramento. Apesar de ser curioso, né, que as pessoas nunca chegam nesse último episódio, porque quando passa do primeiro ninguém vai, entendeu? Ninguém, a gente fez uma exibição na Maré, eu falei, porra, ninguém nunca vai ver essa cena que eu fiz. A última coisa que é da série, na verdade, a parte mais poética, mas eu acho que tudo bem, eu acho que tem a ver com isso também. Eu acho que a gente acaba carregando muita coisa para dentro da ilha de montagem, para o nosso processo também de gestão do material, todo o nosso transporte pela cidade e as experiências pessoais, assim, não vou me aprofundar sobre esses 2 protagonistas especificamente, mas obviamente, nesse caso, eu me senti muito dentro. Eu acho que recentemente eu tive um outro caso de ciclo se fechando também, porque eu participei de um documentário sobre o Cacá Diegues, e o meu avô era compositor de escola de samba, e ele tinha muitos filmes do Cacá Diegues e as mesmas referências que ele tinha para fazer os sambas, então foi uma coisa muito tocante para mim também. E eu acho que eu vou encerrar. A gente está com tempo, né? Então eu acho que eu vou encerrar dizendo, né, que, bom, meu nome é Lucílio Jota, eu sou montador, cineasta, e eu vou usar, assim, na força de meu pai, algum de seu Zé Pilintra, toda a dor, toda a raiva, mas também todo o amor, toda a magia, né, a nosso favor. Já é? Show. Oi. Lucília, muito lindo isso que você mostrou para a gente, a trilha, a montagem, e eu acho que povoar esse imaginário, né, com histórias de amor protagonizada por pessoas pretas sendo felizes. Eu lembro a primeira vez que eu vi a Grace Passou, um filme do filme de plástico, aquela produtora Filmes de Plástico de Belo Horizonte, da periferia. Isso. E eu lembro a primeira vez que eu vi a Grace Passou dirigindo um carro, eu tive a sensação de que era a primeira vez que eu via uma mulher negra dirigindo seu carro. Isso foi em 2012. Sim, uma cena banal. Eu cresci vendo novelas. As pessoas na novela se deslocam de carro e dirigem seus carros com a maior naturalidade. Mas eu vi, caramba, eu não tinha essa imagem tão simples, tão ordinária. Uma mulher negra dirigindo seu carro, se deslocando. Enfim, uma imagem tão simples, mas eu percebi por que isso está me batendo de um jeito diferente? Por que eu não tenho
esse imaginário de uma imagem comum, cotidiana, num país de maioria negra. Por que eu não vi antes uma mulher negra na faixa de seus 35, 40 anos dirigindo seu carro? Enfim, eu acho que essa imagem me tocou muito, porque uma coisa tão banal ainda é tão escassa no nosso imaginário, né? Enfim, deixa eu setar aqui o tempo para mim mesma. Só um minuto. Bem, então, acho que é um exercício interessante dessa mesa, né? Trajetória e sonho, como que a gente conta a nossa própria história. Então, acho que aqui é um exercício de eu contar a minha própria história. Sou Bárbara, montadora e professora de edição e mãe. E eu não sou do Rio de Janeiro, eu venho do interior de Minas Gerais, morei durante muito tempo em Cabo Frio. E eu comecei, com 14, 15 anos, fazendo oficina de cinema possível. O que era o cinema possível? Não sei se vocês lembram das câmeras digitais fotográficas, aquelas Tech Pix, assim, com poucos pixels. E o Gidu Saldanha, que foi uma pessoa muito importante assim, na minha trajetória, ele começou a dar oficina em Cabo Frio, ensinando pessoas a fazerem filmes com máquinas digitais fotográficas e editar no Movie Maker. O Movie Maker é aquele programa sensacional do Windows, que tinha no máximo 2 pistas de som, e você fazia um filme e dava para ver assim, uma geração de filmes editados no Movie Maker, porque os créditos eram todos muito parecidos. E eu venho dessa história das oficinas, desse cinema de oficina, desse encantamento por, caramba, eu posso filmar o mundo e eu posso editar essas histórias. E editar o tempo é uma coisa que a gente não faz na nossa vida, a gente só faz na edição. E, a partir desse contato com o cinema possível, com esse cinema de baixíssimo orçamento e uma imagem pobre, uma imagem muito precária, mas era um lugar onde a gente podia sonhar e experimentar, sem um compromisso, sem pensar em festivais, sem pensar até em exibição, mas um deslumbramento em descobrir isso. E aí eu venho para o Rio, faço ciências sociais, acho que muito da minha trajetória é permeada, acho que oportunidade aqui é uma palavra muito importante, né? As oportunidades que nós tivemos, as oportunidades que nós tivemos acesso, e a universidade pública é muito importante também, eu fiz ciências sociais, também me apaixonei pela antropologia visual, e eu dava aulas no CECIP, que era um ponto de cultura, em 2010. E aí surgiu o edital para estudar na Darcy Ribeiro, com bolsa, e a gente recebia para estudar na Darcy Ribeiro. Acho que muitas pessoas que estão aqui nessa sala estudaram na Darcy Ribeiro, e é muito importante a gente lembrar dessa escola que fechou durante a pandemia, foi despejada daquele prédio dos Correios, em frente ao CCBB, e é uma escola que faz muita falta, porque lá na Darcy Ribeiro, eu entrei numa turma com 80 bolsistas, e foi muito impactante fazer essa escola, porque eu tive aulas com professores incríveis, e quero muito lembrar do nome do Ricardo Miranda, que foi meu mestre, um grande mestre da montagem, e eu acho que muito da pessoa montadora que eu me torno hoje vem pelos professores de montagem que eu tive. Não aprendi montagem vendo tutorial no YouTube. Acho que isso é uma coisa que essa geração, né, aprende a mexer no Premiere, e, enfim, qualquer programa de edição, vendo tutorial no YouTube, mas ainda é muito especial fazer parte de uma escola, ter aula com pessoas, porque ali a gente encontra uma possibilidade de caminhos, né? E, como eu era bolsista na Escola de Cinema Darcy Ribeiro, eu fui monitora de muitos professores, fui monitora da Jordana, fui monitora do Ricardo Miranda, e, a partir dessa experiência de ficar 1 ano e meio, todo dia, como eu recebi a bolsa, eu também pude me dedicar bastante, e lá tinha ilha de edição. Então, a gente podia experimentar e praticar num programa que eu também não tinha ilha em casa. Eu acho que hoje é uma grande dificuldade, assim, porque como a gente vem do trabalho presencial,
E o trabalho remoto, ele exige uma condição que poucas pessoas têm acesso, né? Que é, muitas vezes, ter uma máquina, que é ter uma internet rápida, que é morar em um ambiente em que a energia elétrica está garantida e, caso falte, ela é reposta rapidamente. Então, percebo que hoje está muito mais excludente a gente entrar no mercado de trabalho enquanto assistente de montagem, porque a primeira coisa que vão te perguntar é se tem ilha. E aí, se você não tem ilha, e por que tem ilha? Por que a gente tem essa pergunta, né? Você tem ilha? Porque acho que essa estrutura que as produtoras tinham, né, tanto o montador quanto a pessoa assistente de montagem, não serem requeridas de terem um espaço, constrói outras relações possíveis de trabalho. Se você não tem ilha, mas você quer fazer alguma coisa, se você quer ser um estagiário, eu posso te chamar para editar o meu filme. Se eu preciso que você tenha ilha, eu vou chamar pessoas que eu conheço, eu vou chamar pessoas do meu círculo social, e aí fica cada vez mais excludente a gente pensar nessas... Como é que a gente realmente constrói um audiovisual em que não tenha só inclusão, né, mas permanência. Eu vi a mesa de ontem, né, onde a presidenta da APTA fala sobre a necessidade não só de inclusão, mas, sobretudo, de permanência, né? Então, acho que é uma reflexão importante para quando a gente possa ter a caneta na mão e acessar esses espaços de poder, que essa não seja a primeira pergunta, né? Onde você mora e se você tem equipamento, porque quando a gente trabalha sozinha, essa é uma coisa que exclui muito. Então, a partir dessa oportunidade, né, Darcy Ribeiro, né, voltando à minha trajetória, eu trabalhei muito tempo como assistente de montagem e acho importante, apesar de não estar na minha mini bio, que eu fui muito tempo assistente de montagem, acho importante falar isso porque a assistência de montagem, ela não é um entre profissões. Acho que é muito importante, assim como os assistentes de câmera, que são assistentes de câmera, ser fotógrafo é outra coisa, é outro saber envolvido, é outra expertise. Acho que é muito importante que a gente possa valorizar os assistentes de montagem, os assistentes de finalização, porque é completamente diferente você organizar um material, e você ser assistente de montagem, finalização, e você ser montador. E não necessariamente a assistência de montagem ela é um primeiro passo, né, uma travessia para se tornar pessoa montadora. Se você quiser, existe essa possibilidade, mas eu acho que é importante a gente valorizar os assistentes de montagem enquanto uma coisa você não está começando, sabe? Existem assistentes de montagem com muita experiência no mercado. E para mim foi muito importante trabalhar como assistente, como montadora assistente, porque eu fui desenvolvendo um repertório de como a gente se porta, né, como a gente valoriza nosso olhar, como a gente valoriza as nossas experiências, como a gente dá limite, como a gente negocia, como a gente renegocia, como a gente entende o que a gente está entregando ou não entregando, como a gente comunica as nossas facilidades, as nossas dificuldades. Eu acho que essa coisa do relacionamento... o relacionamento, né, essa capacidade de comunicação é uma habilidade muito importante quando a gente está editando o filme de uma outra pessoa, porque acho que durante muito tempo me sentia sempre muito parteira dos filmes. Assim, o filme não é nosso, né? Não é tipo Amar para os Fortes, uma série do Lucílio Jota. Não é o nosso nome que aparece primeiro. E tudo bem, porque é uma questão de responsabilidade e função, né? Me sinto muito parindo filhos que não são meus, mas eu estou ali parindo num momento crucial onde a gente está dando a luz e a forma, né, do filme. E acho muito, enfim, potente essa profissão, né, como parir filmes de outras pessoas e como a gente se esvaziar, né, para poder se encharcar do outro, para poder ouvir o outro. Acho que tem um lugar de escuta que me interessa muito, assim, enquanto montagem. E, enfim, a partir da Darcy Ribeiro, acho que minha vida mudou, porque eu tive essa oportunidade, e meu primeiro trabalho foi uma indicação de professores, né? E, a partir dessas indicações, comecei a trabalhar e encontrei a EDT. A EDT surgiu mais ou menos no momento em que eu estava na Darcy Ribeiro, ali por volta de 2012, né? E quando eu comecei a fazer assistência de montagem,
estava trabalhando na produtora, mas a produtora era na casa da diretora, e eu me lembro que eu falava assim, gente, eu sou a única pessoa que trabalha com isso no Rio de Janeiro. Eu não conhecia mais ninguém, eu me sentia muito sozinha, assim, acho que tem uma solidão da ilha, e eu acho que estar em uma associação, e aí quando eu penso, o que é uma associação? Associação de moradores são pessoas que se unem para um objetivo comum, e estar na EDT com todos os benefícios e contradições e dificuldades que é estar junto, né? A gente é muito fácil falar, nossa, tal associação tem tais dificuldades, tal associação é de tal forma, mas estar junto, construir algo coletivamente é sempre muito desafiador, que demanda muita estratégia política, concessão e negociação. Então, estar na EDT acho que é uma coisa que muda a minha trajetória, porque me dá um certo repertório de como eu negocio, de como eu me porto, de qual é a minha postura, porque eu não preciso inventar a roda do zero. Então, eu acho que, para mim, é muito decisivo, né, fazer parte da EDT. Eu fui da EDT, nós fomos durante 2 diretorias, né, e agora eu estou no conselho consultivo. E pensando nessa trajetória, uma coisa que foi muito importante assim também, enfim, edito muitos documentários, séries documentais, já participei da montagem de 2 longas documentais, não assinei a montagem final, mas fiquei durante muito tempo trabalhando nesses longas. E uma coisa que é importante, enfim, estou um pouco nervosa, mas acho que é como a gente conta a nossa história, né, não só a partir de um lugar comemorativo, mas de um lugar de reflexão. E pensar também como o fato de me tornar mãe foi uma experiência muito importante assim durante a minha trajetória, porque falar de maternidade, né, dentro de uma mesa para a gente pensar as nossas trajetórias, porque a maternidade ela é muito decisiva na vida de qualquer pessoa que se torna mãe, qualquer pessoa que geste um filho, né? E pensando, né, que essa imagem da parteira sempre me acompanhou durante filmes. Ano passado eu engravidei e a minha filha faleceu. Então eu estou vivendo o luto e para mim é muito forte pensar como o cinema é um lugar de elaboração desses grandes acontecimentos. O que é eu lembrei muito do filme que você editou. Enfim, eu fui júri do É Tudo Verdade e a Maria editou um filme muito forte sobre a tragédia de Friburgo. E nesse filme existe um dispositivo onde um artista mostra... Foi muito forte, assim, e, enfim, é um filme que fala sobre a tragédia onde uma pessoa perdeu muitos familiares nas enchentes de Friburgo, vai completar mais ou menos 10 anos, né? E, para mim, é muito potente, e aí, pensando nessa minha trajetória, né, enquanto professora, enquanto educadora e enquanto mãe, de entender como que eu posso utilizar o cinema enquanto ferramenta, de elaboração desses grandes acontecimentos, porque a gente vive uma cultura onde o luto é um grande tabu. Não existe espaço para a morte, as pessoas desviam o assunto, desviam o olhar, e quando a minha filha faleceu, o nome dela é Ava, ela faleceu no parto, eu pensava, nossa, e agora, né? Minha carreira acabou, porque eu que me sentia tão parteira dos filmes, né? Como que eu posso parir filmes de outra pessoa, pensando muito também nessa ideia de que a gente controla tudo, né? Tanto a vida quanto a morte. E para mim foi muito decisivo viver essa experiência e falar sobre isso e não esconder o meu luto enquanto estou vivendo ele, porque a gente está em uma sociedade muito acumuladora, né? A gente é o que a gente tem. E quando alguém morre, existe uma vergonha que acompanha isso, porque você perde. A morte é um grande fracasso dentro da nossa trajetória. E a gente tenta esconder, né? A morte não é bem-vinda. Tanto que a gente fala muito pouco sobre a morte, né? Que é uma coisa que a gente estuda na montagem. O efeito Kuleshov, A mais B igual a C, uma imagem de um homem
uma imagem de um rosto neutro e um caixão, onde tem uma criança. Uma imagem de um rosto neutro e uma imagem de uma comida. Uma imagem de um rosto neutro e uma imagem de uma mulher bonita. Enfim, eu lembrei muito do efeito Kuleshov, porque o cinema é um espaço muito receptivo para a morte, né? O cinema captura as pessoas vivas, as pessoas mortas, e encontrar no cinema uma forma de elaboração desse luto, dessas experiências, desses grandes acontecimentos traumáticos ou não, as tragédias pessoais, mas é um espaço onde a gente pode existir e abrir um espaço para falar de coisas que são muito difíceis. Abrir espaço para falar de coisas que as pessoas não querem lembrar ou falar, mas que são coisas que fazem parte da nossa vida. Então, me interessa muito pensar o cinema enquanto essa ferramenta, assim, o cinema enquanto martelo. E aí eu volto de onde eu comecei, né, esse cinema de oficina, porque quando a gente pensa em cinema profissional, a gente tem muitos contratos, acertos, expectativas, a gente quer chegar a algum lugar, a gente quer que esse filme dê certo, e quer mesmo. E me encanta muito lembrar dessa possibilidade de um cinema um pouco mais descompromissado, um cinema de oficina, um cinema enquanto exercícios de montagem, um cinema em que a gente pode se deslumbrar, e a sala de aula é um espaço muito receptivo para isso, então tenho me encantado muito em estar nesse espaço da sala de aula. Eu comecei a dar aula na Firjan, aqui perto, de edição de vídeo, e é uma experiência incrível, porque é um curso diário, como era na Darcy Ribeiro, 4 horas todos os dias durante 2 meses e meio, e poder, a partir de um solo que a gente cria, em que a gente quer povoar o nosso imaginário com outras histórias. Então, quando penso em história de cinema, Alma no Olho é central, Cabela é um tema central, porque faz com que a gente pense, e assim, a obrigação é a gente saber, a gente ter visto Alma no Olho, sabe? Pensando a história do cinema. E pensando nesse exercício, né, de me encontrar também uma trajetória possível, né, dentro da nossa profissão, é a sala de aula. Então, quero mostrar para vocês um filme, um exercício, estou chamando de exercício, porque ele é fruto de uma oficina que eu fiz bem no início do meu luto, com mais ou menos 1 mês de luto, chamado Narrativas de Si, com a Ingra da Rosa, e foi um espaço muito mágico, onde eu consegui elaborar uma experiência e lembrar que, nossa, eu sou montadora, eu posso utilizar as imagens para conseguir elaborar a minha própria história também. E é muito curioso, porque quando eu falo desse luto, todos nós carregamos um luto. Cada um tem uma história de luto. E o luto não é um tabu, as pessoas vivem, o outro morre, né? E como a gente continua vivo depois desse acontecimento. Então, queria mostrar para vocês esse exercício e depois a gente conversa. Enfim, pensando no cinema enquanto ferramenta, poder viver o luto plenamente, ainda mais pensando nos lutos que o Brasil carrega, né, dos massacres, poder viver um luto com dignidade, poder ter um espaço, e aí poder viver o luto é avisar as pessoas que eu estou vivendo o luto, é pensar em licença maternidade, foi pensar em como trabalhar enquanto estava grávida, porque chegou um momento em que minha barriga estava tão grande que eu tive que abandonar o filme que eu estava editando, porque eu não tinha mais condições de trabalhar sentada. Então, eu acho que poder falar sobre o luto também é poder falar sobre dignidade, poder falar sobre direitos humanos, poder falar sobre como a gente elabora e cria espaço para falar de questões que o caminho não está traçado, a gente não tem um espaço garantido para se falar dos nossos lutos, por exemplo. E poder utilizar o cinema, seja enquanto montadora, enquanto professora de edição de vídeo, utilizar a sala de aula para a gente poder elaborar grandes acontecimentos, eu acho que é um poder que o cinema tem, que é sempre bom lembrar que a gente tem direito também, que a gente tem possibilidade disso. Então, enfim, concluo aqui minha fala e queria agora
passar a palavra para vocês para que a gente possa conversar. Bom dia, bom dia. Eu me chamo Júnior Frito, tá? Eu sou documentarista há mais de 20 anos, sou diretor de fotografia, sou editor, sou montador. Comecei a montar ainda com videocassete, muitos anos atrás, né? Trabalho com Premiere desde 93, trabalho muito tempo, sou diretor de fotografia. Tive a sorte de encontrar uma pessoa generosíssima que foi assistente de câmera aí do Jaque, entendeu? Sou da periferia do Brasil, sou amazônida, sou paraense, sou de Belém, entendeu? Vivi numa outra realidade diferente daqui do Rio. Casei com uma carioca que me trouxe para cá, me importou para cá. A gente se conheceu durante o filme. E, assim, eu sempre gosto de devolver para o universo aquilo que o universo me deu, tá? Meu pai, a família do meu pai é de índios panarás, né? Eu sou 50% indígena panará. Por parte de mãe, eu sou askenazi. Meu avô sobreviveu a Auschwitz, veio para cá para o Brasil. Eu sou uma misturada danada de culturas. E eu vim aqui fazer um convite, né? O que me interessou, eu estava agora na Copa, cheguei essa madrugada, que eu vou para essa palestra, né? Porque eu estou fazendo um filme sobre a vida do Raoni, não sei se vocês conhecem, Cacique Raoni. Sou coprodutor, sou diretor de fotografia e sou editor e finalizador. Tá? Eu estou nessa produção desde o ano passado. Estou indo e voltando. De vez em quando eu ligo aí para o Jaque para perguntar coisas para ele, entendeu? Sobre fotografia e tal. E assim, eu já tenho quase 20 terabytes de material. São mais de 40 horas de material. Você sabe como é que é documentário, né? A gente senta o dedo e não para de gravar. E sai carregando uma mala de HD para sair. Tá entendendo? E tipo assim, isso. E numa produção de documentário, assim, está no meio do Parque Nacional do Xingu. A sorte que hoje em dia a maioria das aldeias tem energia solar, né? Você consegue recarregar a bateria e descarregar material. E eu queria fazer um convite, tá? Como o universo sempre foi muito bom para mim, e eu sinto que eu preciso ter um certo desprendimento desse projeto. Esse projeto é quase um projeto da minha vida, né? Porque eu sou coprodutor, eu escrevi, eu estou muito envolvido. Eu quero chamar, não um estagiário, mas eu quero chamar um assistente. Tá? Eu não faço. Eu preciso que a pessoa se envolva nesse projeto, como eu me envolvi. Tá? Se a pessoa, como vocês falaram da realidade, não tiver equipamento, eu passo um laptop e os HDs com os proxies para a pessoa fazer, porque eu não consigo mais ver material para decupar. Eu faço tudo só. Nossa vida, olha a nossa vida. Então, assim, se a pessoa não tiver equipamento, eu tenho um laptop, eu só trabalho com PC, tá, gente? Eu não gosto de trabalhar com Mac. Só trabalho com PC. Então, eu empresto um laptop, PC, os HDs todos com os proxies, pessoal, decupa, repassa para mim. E eu sou uma pessoa muito neurótica, quando eu estou gravando, eu estou anotando tudo em caderno. Então, tem tudo anotado. E eu só faço uma exigência. Eu queria conversar com quem estiver interessado, sabe, em ser assistente de edição, de montagem, de finalização, de todo esse processo, mas eu preciso que a pessoa se comprometa da seguinte forma. Eu estou indo, começo do ano que vem, para passar mais um mês no Parque Nacional do Xingu, acompanhando o Raoni, acompanhando mais 4 etnias lá, e eu preciso que a pessoa vá comigo. Que a pessoa que vá ser meu assistente de edição esteja lá, porque é um universo completamente diferente de favela, diferente dessa realidade. É um outro universo. Então, acho que a pessoa que vai montar isso tem que entender desse universo, o que é a realidade dentro de uma aldeia indígena, que não tem outra forma de chegar lá, a não ser por barco. É uma viagem complicadíssima, você passa mais ou menos 2 dias para chegar no lugar. A única exigência que eu faço com quem se candidate a ser meu assistente de edição é que vá conhecer comigo. Beleza? Já pegou. A gente conversa depois lá fora. Genial. A gente pode conversar lá fora? Depois, vamos montar aqui. Olha aí, grande. Maravilha. Viu?
que é também um Vocês espaço saíram de de encontro, boa. então acho que depois que a palestra acabar, vocês podem continuar e conversar, e encontrar forma de tornar isso possível. Que mesa linda, gente. Foi emocionante, obrigada. Eu queria fazer uma pergunta, talvez direcionada para a Marília, uma curiosidade minha também, porque eu sei que ela está morando fora do Rio, né? E é mãe, você tem dois filhos? Dois, né? Qual a idade? 7 e 9. 7 e 9, são pequenininhos ainda, e estão na escola Waldorf, né? Sim. Sim. Igual a minha filha estudou também. E a Marília, né, tem uma carreira linda, todos os filmes que eu vejo dela, fico super emocionada assim, com a linguagem, com a sensibilidade que ela desenvolve. E você está trabalhando à distância agora, né? Você conseguiu estabelecer essa dinâmica, né, de cuidar da sua maternidade, dessa qualidade de vida, de estar fora do Rio, com trabalhos grandes, né, de produções grandes, assim, que imagino que sejam e, né, uma cobrança grande. Eu queria saber como é que você está manejando isso, né, os prós, os contras, né, o que te possibilitou de sonhar, de estar melhor, o que deu errado também, enfim, curiosidade. Sim, agradeço demais o elogio, primeiramente. Que bom que você olha para o meu trabalho com esse seu olho maravilhoso também, porque eu acho que é muito isso, né? O nosso olhar busca coisas que nos afinem, né? Então, acho que a gente já tem esse lugar de interseção. Obrigada, tá? Na pandemia, eu sou de Friburgo, né? Eu sou friburguense, vim fazer faculdade, morei durante muitos anos aqui no Rio, e na pandemia os meus filhos eram bem pequenininhos, né? Eles tinham 1 e 3 anos, e eu me vi numa situação muito difícil de me manter aqui no Rio. E por conta de falta de apoio, rede de apoio, escola, todas as coisas que todos nós vivemos, né? Então, a gente optou, eu e meu marido tem um super parceiro, isso é uma coisa que realmente faz toda a diferença, inclusive ele é o advogado da EDT, né, gente? Viva, Bruno! Né? Que está desde o início, né, também aí na nossa luta, e que entende melhor do que ninguém o que é ser um montador nesse mercado, casado com uma, né? Então, a gente resolveu voltar para nossa cidade natal, né? Então, ele também é de lá, eu conheço ele desde essa época, ele era meu amigo e tal, depois a gente veio a ter relacionamento, mas a gente... Porque para ficar próximo da família. Houve uma grande mudança mesmo do mercado em relação ao aprimoramento dos softwares, que nos possibilitaram realmente a gente ter uma expertise ali e uma possibilidade de editar à distância com o diretor vendo o processo, que eu acho que é isso que é a dificuldade. E eu acho que também houve uma grande mudança em relação ao olhar do nosso trabalho, porque estar todo dia na ilha não acho necessário. Entende? Eu acho que você dar espaço ao montador, ao olhar do montador, co-criar junto, entendeu? Dar esse espaço que veio junto com essa impossibilidade de estar presente, eu acho que fez com que as pessoas entendessem o quanto isso é salutar, o quanto isso é bom para fazer filme, sabe? O quanto você entregar para o outro e o outro ter empatia, ter sensibilidade, saber ouvir e poder realizar, né, da melhor forma o seu desejo, é bom, porque você já vê aquilo um pouco mais incorporado, você já vê aquilo um pouco mais objetificado. Então, eu acho que houve as duas coisas, entendeu? Do tipo, o mercado vai encarar isso com essa possibilidade, e a pandemia trouxe isso. A partir de então, eu vi a possibilidade de ter uma vida menos estressante. Porque eu tendo filhos pequenos, optei por estar mais longe. Ao mesmo tempo, eu tenho um apartamento aqui onde eu alugo ele para poder manter essa possibilidade, e eu acho o presencial também muito importante. Ao mesmo tempo, eu não abri mão do trabalho presencial, mas eu consegui fazer um jeito de dosar isso. Então, tem uma coisa que é muito
essencial para mim são os cronogramas, da gente entender quanto material bruto existe, quanto tempo a gente tem que ter com ele sozinho. Então, eu consegui estipular mais ou menos com o estilo do filme e tal, quanto tempo eu preciso de contato sozinha com ele. Então, nesse tempo, eu estou sozinha, estou isolada. A partir de então, dependendo da natureza do projeto, eu consigo marcar encontros presenciais, aonde eu coloco o custo da ilha, porque eu tenho a minha ilha que fica lá em Friburgo. O custo da ilha já na produção, num aluguel de um espaço onde eu posso encontrar o diretor e trabalhar junto. Então, aí eu venho para cá e passo, às vezes, 2 semanas, volto no final de semana, passo 1 semana, enfim, aí depende do estilo do projeto, do quanto que está precisando e tal. E eu estou participando, por exemplo, de uma coprodução, primeira vez que isso aconteceu comigo, eu estou montando um filme mexicano, e montei totalmente à distância o filme, e o diretor veio e passou 3 semanas comigo. Então, eu voltava aos fins de semana e estava trabalhando numa ilha alugada. Entendeu? Então, eu acho que assim, a possibilidade de a gente analisar aqui no Rio. Ele veio para o Rio, veio da cidade do México para o Rio, e a gente ficou se encontrando, foi muito necessário, apesar de eu ter trabalhado à distância bem e tal, a gente ter essas ferramentas. A partir do momento que a gente se encontra, outras coisas acontecem também. Eu acho que essa forma híbrida de trabalhar, eu acho que é uma coisa assim que combina muito com o na natureza do nosso trabalho, da montagem, porque a gente precisa estar sozinho, mas a gente quer ter contato também, entendeu? Uhum. Não é uma coisa ou outra, né? Marília, você consegue delimitar bem, assim, vamos dizer, a carga horária, os limites do cronograma, sem se atropelar, de atrapalhar, às vezes ter que acabar trabalhando... Não, trabalho de madrugada, trabalho no final de semana, faço, mas tem uma coisa que, assim, eu sou muito envolvida, entendeu? Eu, sei lá, mergulho real, assim, nas coisas, mas, ao mesmo tempo, tem algo que, para mim, é importante também, é ver meus filhos crescerem, é estar em contato com certas coisas importantes, estar na natureza e tal. Então, às vezes, hoje, por exemplo, eu estou fazendo um filme que eu não vou montar hoje. E tudo bem também, porque eu me preparei para isso e aí no domingo eu vou trabalhar, entendeu? Então, eu acho que assim, eu tenho uma certa liberdade em relação ao quanto eu trabalho diariamente, mas ao mesmo tempo eu tenho um compromisso muito grande com os meus prazos. Então, assim, trabalho ali, o corte 1 tem que estar, o primeiro ato do filme tem que estar entregue e tal. Isso eu não falho. Agora, o que eu faço para isso acontecer é um equilíbrio pratinho, entendeu? Eu vou fazendo isso. Eu não consigo ter realmente uma rotina de 8, 9 horas diárias. Almoço na hora do almoço, não sei o que, nada. Meus filhos saem 4 da tarde, eu vou pegá-los, esporte, volto, trabalho de noite, acordo cedo outro dia e tal, e vou fazendo essa mistura. Meu trabalho tá muito envolvido com o meu estilo de vida. Às vezes eu quase não separo, entendeu? E eu sei que isso pode não ser saudável, mas é o que eu sou, entendeu? Então, por isso que eu acho que assim, os filmes que eu vou montando, eu fico muito envolvida e tem uma carinha, tem um negócio ali que vai acontecendo, porque eu tô realmente muito empática, entendeu? Muito envolvida. Eu podia fazer uma pergunta? Muito bem, tá bom para isso. É o seguinte, eu acho essa mesa extraordinária, no sentido que vocês estão compartilhando a experiência individual, até existencial de cada um. Mas nós estamos numa plataforma de associação. Então, eu acho que seria importante vocês falarem da EDT e da importância de associar, entende? Vocês podem tocar nisso? Eu vou aproveitar a onda, porque enquanto Marília falava, eu estava pensando justamente isso, assim, né, a importância que a EDT teve na minha trajetória, que é essa rede, você poder ouvir Marília, ouvir Célia, Nina, Adri, enfim, as pessoas estão por aqui. Estar em contato com pessoas que, inclusive, vieram antes, isso foi extremamente importante, assim, sabe, para a minha formação profissional mesmo. Né, que você só passa a ter quando você entra no mercado, e quando a EDT surge, possibilita esse encontro, essa aproximação mesmo da realidade do mercado, da prática da atuação, sabe? E aí o sonho continua, mas deixa de ser
um sonho ingênuo, passa a ser um sonho, sabe, que você vai buscar maneiras de realizá-lo da melhor maneira possível. A possibilidade, recentemente eu trabalhei com Marília e foi foi um momento muito importante para mim, trocar com ela. Isso aconteceu também com outros profissionais que estão aqui, que admiro e respeito absolutamente. Num lugar que tem acontecido também, né, num formato que tem acontecido, que é pessoas que têm mais experiências, enfim, assumem esse lugar de coordenação de montagem, direção de montagem, né? E montam suas equipes. Isso, para mim, assim, ampliou de uma maneira absurda assim, meu repertório mesmo, até técnico, assim, maneiras de encarar o material, sabe? Pensar essa relação com o trabalho. E eu passo a acessar isso, a viver isso, experimentar isso de uma forma muito mais presente, assim, muito mais centrada, quando é dentro da EDT, assim, sabe? Porque possibilita mesmo. Eu acho muito importante quem ainda não é da EDT, está montando, convido a conhecer, acessar as redes da EDT, ver todo o trabalho que tem sido feito, assim, porque realmente eu acho muito importante para a gente realizar o trabalho mesmo. Então, eu posso somar uma coisa? Claro. É o seguinte, nós estamos... Esse evento é propiciado pela ABC, Associação Brasileira de Cinematografia. Para quem não conhece, a ABC parece que, igual às outras associações de diretores de fotografia, mas ela é diferente. Desde a fundação, nós associamos editores, diretores de arte, não é? Montadores, coloristas e tal. Então, isso é somatório. Só queria dizer para vocês que é uma associação inclusiva, super inclusiva. Aliás, eu quero apresentar a Fernanda Tanaka, que é a nossa presidenta. Está aqui. E é a segunda vez que uma mulher se torna presidenta da associação. Nós temos essa consciência e temos um grupo de inclusão social, e que, junto com a ABC Cursos de Cinema, propicia bolsas de estudos. Entende? Só para vocês saberem, entende? Se ligarem a nós e a vocês, mas fazemos parte da mesma comunidade. Eu acho que associar associações também é muito importante. Então, fica o convite aberto para vocês participarem disso. Tá bom? Obrigado. Maravilha. Adorei a música, tá? Que deslumbre. E, Bárbara, você me fez chorar o tempo todo. Você falou e eu chorava. Uma desgraça. Eu e a Nina aqui, um inferno. Sei quem sacudia mais. Lívia, que me disse que conhecia meus sobrinhos, Tomás mandou dizer que, além de ser muito boa gente, você é uma puta profissional. Então, está transmitido o recado. E Lucílio J., eu achei muito incrível o material que você trouxe. Até porque o trabalho de finalização de som e mesmo da colocação da trilha muitas vezes vem depois da edição de imagem ter avançado muito, e eu achei incrível. Eu sou editora de som, evidente que eu estou olhando pelo meu viés. E o meu, eu vou depois, ele vai me sacanear, o Afonso, tá? É sempre você puxando para o som, mas vamos lá. E eu achei incrível o seu olho e seu timing em relação ao som. Foi assim, que incrível você dar espaço, principalmente para uma das coisas que eu mais valorizo, que é o uso do silêncio. Eu fiquei chocada com o material que você apresentou. Então, queria te dizer isso pessoalmente, porque uau, tá? Tem ninguém da Amazon Prime Video aqui não, né? Isso aqui é um offline, tá? Isso é um export da ilha. Isso não tinha passado para nada depois da ilha. Isso é completamente offline do Rabbit. Então veio da ilha mesmo. Obrigado. Gente, queria falar rapidamente. Primeiro, adoro todos que estão aí na mesa. Então, assim, estou muito feliz de estar aqui. E, sim, fiquei muito emocionada desde o momento que ela falou do Ricardo Miranda. Falou do Ricardo Miranda, eu falei, pô, caramba, nossa, é uma presença... na vida, até hoje, né? Tipo, enfim, uma pessoa que me ensinou muito, embora não tenha tido aula com ele, mas sobre essa ideia de um cinema
de grupo, sabe? Tipo, trupe. Eu sempre admirei muito. Eu nunca trabalhei com ele, mas eu admirava muito isso. Então, e queria falar um pouco essa coisa de associação de associações, eu adorei essa ideia. Eu já falei, acho que com a Maria, às vezes eu falo que, enfim, estou na EDT desde o início, então volta e meia tem momentos mais ativos e menos, né? Faz parte isso. E só que tem uma ideia que fica volta e meia me volta, que é uma coisa de fazer tipo DR, sabe? DR da montagem com som. DR da montagem com roteiro, sei lá, sabe, com as outras, porque a gente trabalha assim numa ordem cronológica, né, muitas vezes, né, que um vem depois do outro, e aí eu sei o que, por exemplo, né, às vezes, né, o que vem antes poderia melhorar, por exemplo, para chegar na minha mão. Agora, eu não sei o que a gente pode fazer para melhorar, para chegar para vocês, entendeu? Então, esse tipo de retorno, entende? Que é muito segmentado. E aí a gente fica assim, né? Sabe aquela coisa do feedback, entende? Né? Tipo, como é que a gente pode se ajudar? Me ajuda a te ajudar, sabe? Enfim, fica uma ideia. O que é sincronicidade? Ontem eu estava aqui o dia inteiro e Afonso Beato colocou exatamente isso. Por que a gente não está fazendo reuniões para conversar entre nós? Tá? Então, essa ideia está surgindo, essa semente já foi plantada, Afonso está super propondo isso, e eu sempre propus que a gente conversasse e trago para vocês, porque a gente está falando todos como profissionais da mesma coisa, a gente conta história, cada um com seu instrumento, então eu acho que a gente só tem a ganhar, tá? Então vamos ficar juntos para a gente poder fazer isso. Olha só, não, me mencionaram, eu tenho que atacar. Não, é o seguinte, eu acho que é uma colocação muito boa. Ontem foi discutido isso, porque os diretores de arte também acham que tem que enquadrar, tem que ir para a colorimetria. Mas o cinema, até hoje, ele tem uma estrutura, não é de autoridade, porque eu acho que é uma arte de colaboração. E, pessoalmente, eu acho que os melhores diretores com quem eu trabalhei têm uma coisa em comum, porque eles sabem ouvir. Entendeu? Eu acho que o diretor faz isso, mas tudo se concentra na direção, gente, porque é o filme daquela pessoa, que não é mais verdade, porque é o filme do produtor hoje em dia, não é isso? Então, ele tem a última palavra. Eu acho que tem que se organizar isso. Agora, a questão da direção é muito séria, porque para eu dirigir um automóvel, eu tenho que ter habilitação. Entendeu? E eu acho que a resposta é cinema, é escola, entendeu? Escola de cinema, entendeu? É currículo, é resumir, é currículo vitae, entende? Então, quando você lidar com pessoas que não sabem o que você está fazendo, vai ser um problema. Agora, eu acho que a nossa experiência tem que ser generosa no sentido de ajudar, né? Mesmo que a pessoa esteja numa outra hierarquia, né? Ajudar, porque é uma arte de colaboração. Nada acontece sozinho. Ontem a pessoa estava mostrando uma arte linda, entende? E eu disse, olha, essa imagem não seria linda se não houvesse uma boa iluminação, entendeu? Uma direção de arte pode mudar. Agora, o interessante com vocês, que eu já ouvi de muitos montadores, é quando o diretor chega e pergunta, vamos colocar um close aqui, mas ele não gravou, ele não filmou o close. Né? Então é isso, desculpe. Tem mais questões aí. Bom dia, meu nome é Vitor e eu sou colorista também. E acho interessante justamente a gente poder aproveitar, já que tem alguém de som e uma mesa de edição, porque uma inquietação que eu tenho há muito tempo é de o quanto muitos dos nossos processos também têm uma certa herança, né, a gente vem da película, a forma de a gente montar a película, e a gente tem tido uma transformação enorme nos softwares que a gente tem hoje, no acesso, e às vezes eu fico com uma inquietação de que a gente também poderia avançar um pouco mais em relação a esse método de trabalho. Por exemplo, teve um curta que eu fiz a cor recentemente,
não tão recentemente, mas ainda esse ano, que tinha algo que não foi possível fazer na captação, que era um efeito de... entraria um trovão, né, um raio. E aí tentar trazer isso na cor. E aí me pediram para botar aquilo para poder ir para o som. E aí eu fiquei, gente, mas o som também pode definir onde vai entrar, porque pode entrar uma questão de o ritmo do alguma coisa da trilha que eu às vezes não tenho acesso, ou pensar o tempo do som, porque para mim eu posso botar em qualquer lugar e não vai fazer muita diferença para a imagem, né, no meu processo ali. E eu fico sentindo muita falta disso às vezes. Eu já teve projetos também que eu fiz cor, que quando chegou depois para fazer a finalização e o suporte final, que chegava o som, que aí eu ouvia com a trilha e eu pensava, pô, eu poderia ter tido uma ideia diferente da cor para propor se eu tivesse ouvido o som dessa forma, né, que vinha com algo mais dissonante, então tentar trazer isso para a imagem. E eu sinto muita falta disso, assim, de conseguir avançar para algo que seja mais colaborativo, que não seja fechou a imagem, e aí, é claro que a gente não pode entrar num buraco de a gente nunca vai terminar, porque as coisas vão ficar ali rodando eternamente. Mas eu sinto muita falta, assim, de conseguir criar esse tipo de ambiente em que as coisas não ocorram tão isoladas, porque eu acho que a gente poderia apresentar soluções melhores pensando junto, né? Convergindo mais, enfim. E aí, uma coisa que a gente pode pensar e conversar e ver como criar esse novo método de trabalho, ou se vocês já conseguiram trabalhar fazendo isso, porque geralmente para mim, eu comecei inclusive a falar às vezes em produções de cobrar menos um pouco, assim, dar um pouco de desconto para eu entrar antes do projeto, porque é como eu tenho sentido que eu gosto mais de trabalhar, então, enfim, saber de vocês um pouco isso. Como o nosso tempo já está terminando, será que a gente faz mais uma rodada de 2 perguntas e depois a gente responde tudo? Porque a gente precisa terminar realmente meio-dia, então a gente tem poucos minutinhos, então eu queria abrir para mais 2 perguntas e a gente... Tem uma pessoa... Não sei. Bom dia, gente. Não sei se está funcionando aqui, mas enfim. Minha pergunta tem muito a ver, na verdade, com essa última pergunta. É até bom porque fica no mesmo assunto, né, complementar. Que eu também sinto muita falta, apesar de que o cinema é uma arte colaborativa, a gente sabe disso, mas eu vejo a ilha como um lugar muito solitário, às vezes, né? Eu queria saber de vocês mesmos também como que vocês buscam esse envolvimento maior com o projeto, com outros departamentos, e porque, assim, eu achei muito interessante da fala de vocês também na mesa, porque uma das coisas mais legais também da montagem, para mim, é a relação que a gente estabelece, a gente, enquanto montador, estabelece com as imagens, mesmo sem estar no set. Eu adoro estar no set, mas que é meio difícil você ser montador e estar no set hoje, assim. Mas não sei também como é que é isso para vocês. Mas como que vocês buscam esse envolvimento maior com o projeto? Se vocês acham importante estabelecer uma relação com as imagens além dessa frieza da ilha, né, de você só receber o material e você montar ali da sua cabeça, do que você, logicamente, recebeu de orientação de direção. Mas também, voltado a minha questão para esse lado da colaboração também, que eu acho muito importante essa troca. Ainda mais também com essas questões de home office que vocês todos falaram, que é uma questão muito aí presente hoje. Quer fazer mais última pergunta rapidinho? Última pergunta rapidinho. Meu nome é Liliana, eu também fui aluna da Darcy Ribeiro. Eu trouxe meus alunos aqui, lá da Firjan, Senai. E... Eles são lindos, eles são lindos. Eu queria só, para encerrar, de repente, no final, vocês darem um alô assim, sobre quem está começando, o que fez vocês conseguirem insistir, porque às vezes tem hora que é muito cansativo mesmo, a gente fica sem grana, fica sem tempo, enfim, que vocês pudessem dar uma palavra assim, de estímulo sobre carreira, assim, sobre quem está começando, como fazer, quem procurar, às vezes nesses coletivos que a gente se encontra, né, também, enfim, para se fortalecer, enfim, só pedir para vocês darem uma palavra sobre isso. Maravilha. Será que a gente faz uma última rodada com
finais que a gente tem pouco tempo. Sim, deixa eu falar um pouquinho, então, sobre os processos. Eu acho que tem uma grande questão que estamos sempre tentando fazer com o menos dinheiro possível o máximo da coisa. Então, eu acho que esse processo ordenado, hierárquico e tal, que a gente herdou desse cinema, desde que ele é cinema, ele funciona para nos organizar e entender. Porém, eu sou a pessoa, por exemplo, que gosto de desenvolver a cada filme um processo único, uma relação única, e eu acho que isso faz toda a diferença. Por exemplo, eu gosto de receber, se isso for possível, a trilha já composta antes da hora que eu vou, já coloquei 1 milhão de referências e depois o cara tem que correr atrás da coisa, sabe? Gosto de receber os stems totalmente separados para eu poder trabalhar junto e colocar as tensões ou os sentimentos em cada cena, os instrumentos separados, porque eu acho que é uma cocriação também. Isso às vezes acontece, às vezes não acontece. É mandar algumas cenas para o editor de som ainda em rascunho, e o editor poder me sugerir coisas. Isso é muito maravilhoso quando acontece. Não editar tudo no chroma key. Há pouco tempo eu fiz um filme inteiro que era todo as janelas e todas as coisas, e eu precisava imaginar tudo que ia estar acontecendo ali. Eu pedi, por favor, rascunha isso, porque eu vou ajudar a pessoa da finalização e a finalização vai me ajudar a chegar numa cena que a serviço do filme. Não é sobre exatamente as minhas horas de trabalho ali sozinha ou nada, porque a gente está ali, todo mundo pensando conjuntamente. Então, eu acho que, assim, é uma organização em relação às coisas que a gente, né, como cabeça, tronco e membros, entendeu? É como as coisas se organizam, mas a partir daí acho que a gente sempre pode questionar e sempre pode sugerir de acordo com as possibilidades de cada projeto, porque se a gente não faz isso, a gente piora o filme, a gente piora a coisa, porque a gente fica rígido, quadrado, encaixado num lugar, né? Então, assim, a gente dominar e se comunicar. Eu acho que tem que ter, por máximo que seja cada um na sua ilha, no seu espaço e tal, junta online alguma coisa, toma um chopp depois, sai para jantar, um café, alguma coisa que faça com que a gente possa, sei lá, se ouvir, se olhar e se emocionar juntos, sabe? Acho que é isso. Bom, em relação ao som, eu concordo com você que é muito importante que a gente se comunique. Eu nunca tive, aliás, não tive tantas produções com o privilégio de eu estar em contato com o profissional de som desde o início, o que não é tão bom, na verdade. Eu solicitei algumas vezes. Às vezes eles ficam meio enrolados com alguma coisa, ou tipo assim, a pessoa ela não vai entrar agora, então você não consegue trocar, né? Exatamente, às vezes não rola, mas acho que pedir, falar assim, eu tô com uma certa necessidade para a gente poder criar junto. Exatamente, criar junto é muito bom. E aí, acho que também é importante sugerir o cara. Acho que todo trabalho que eu fiz, eu sempre sugeri alguma coisa nova, porque eu não sei, eu tenho a minha perspectiva hoje é que toda produção tem uma vida própria. Então, quando bate na ilha, que tem uma parte da vida que ela acontece antes de alguém falar alguma coisa, antes de, enfim, obedecer alguma ordem, alguma proposta da direção e tudo mais. E aí eu dou super espaço, assim, para o filme me contar. A Virgínia, ela apareceu depois de muito tempo, quando rodou aquela cena, sabe? E se a gente não é generoso também com o que é rodado, né? Mais do que com o que é proposto pela direção, não dá espaço para essa coisa se formar. Então, eu pessoalmente sempre estou sugerindo coisa nova. Às vezes eu misturo trabalhos de pessoas que não têm acesso, não têm visibilidade, eu consigo ter a oportunidade de trazer outros trabalhos sonoros. E aí, quando bate na produção da direção, nossa, mas que coisa estranha, isso aí veio da onde? Eu falo, pô, isso aqui veio daqui. Porque para toda cena existe, né, uma nossa pesquisa pessoal, existe nossa pesquisa sensorial também. E eu acho que caminha por aí. Aqui. Bom, eu vou tentar ser breve aqui, mas aproveitando então a pergunta da Liliane, né? Eu acho que e aí, respondendo ao colega, assim, eu acho que a ilha não é fria, eu acho que ela é bem quente, borbulha muito, ela fica fervendo, as coisas fervem lá dentro. E é preciso sair da ilha um pouco, para manter o encantamento quando bate cansaço também.
sabe? E para a galera que está estudando, a EDT tem uma categoria para estudantes. Então, se vocês ainda não conhecem, eu acho que é gratuita, inclusive, o primeiro ano, né, para estudantes, não tenho certeza. Não? A nossa presidenta falou. Mas é super acessível e eu acho que vale a pena. Viu? Tem conversa, disse a presidenta da EDT. Tem categoria para estudante, para assistente, para pessoas que estão, né, começando a pavimentar, assim, a trilhar esse caminho. Para professores também, muito bem lembrado. E, assim, e para quem é negro, eu fortemente sugiro a procurar a PAN, conhecer a PAN, essa Associação de Profissionais do Audiovisual Negro, porque para a gente é um aquilombamento que incentiva, enfim, acho que é uma das forças principais, assim, para manter o sonho vivo mesmo, tá ligado? Porque é isso, você vai conhecer pessoas que vêm de lugares parecidos, que vêm sabe, que partem do mesmo lugar que você, que têm experiências parecidas com você. Quando o cinema hegemônico, o audiovisual hegemônico parece muito distante e os desafios, né, da vida, da correria se impõem, é nesses lugares que a gente vai encontrar esse estímulo, esse incentivo para não deixar morrer mesmo esse sonho, assim, sabe? Se conectar com essas pessoas que estão fazendo audiovisual, que são iguais a gente, sabe? Que tem a nossa cor, que tem a nossa cara, que tem o nosso cabelo. Se conectar com essas pessoas é primordial para a gente continuar essa rede. Tá? A EDT também tem feito muitos esforços nesse sentido, de se aproximar da PAN. Eu acho interessante essa aproximação com a ABC, sabe? Eu acho muito importante esse diálogo das associações para a gente continuar fortalecendo e possibilitando essa transformação nessa área do nosso audiovisual. Acho que é isso. Posso adicionar para a galera nova? Concordando com o que você disse, mas assim, gostaria também de adicionar que, cara, ninguém tem o teu olhar. Tipo, ninguém tem. Ninguém tem. Às vezes demora para a gente dar a primeira flechada, a gente puxa a flecha por muito, muito, muito tempo. Mas quando a gente solta a flecha, ela vai muito, muito, muito longe. Ninguém tem o teu olhar. Só tu tem. Tá ligado? E eu sei que as nossas oportunidades são muito puxadas, mas quando a gente consegue se aquilombar, a gente consegue se conhecer, porra, bicho, se abre uma frestinha, a gente vai embora. Porque ninguém tem o teu olhar. E rapidinho, a gente está vendo, a gente começa a ver, né, pessoas não brancas ocupando esses espaços, chegando, né? Então, acho que o intuito é esse, que a gente chegue mais, sabe? É para ampliar mesmo. As subjetividades são distintas, as experiências são distintas, a história não é única. Eu vi a Célia falou isso hoje, sabe? Não, mas não se trata de uma história única. A gente sabe disso. E, enfim, eu acho que a diversidade no audiovisual, eu acho que só enriquece esse panorama mesmo, sabe? Eu acho que é isso. Hoje a gente está vendo aqui um debate sobre audiovisual com um monte de pessoa preta na sala, sabe? Lucílio está aqui do lado, fazendo coisas maravilhosas, sabe? Foi para Cannes. Muito chique, sabe? Então, assim, eu acho que... Gente, acho muito emocionante assim estar nessa mesa, porque eu acho que a gente passa pelo sonho que a gente quer viver também, né? Não só um sonho sonhado, mas um sonho que a gente possa realizar junto. E eu acho que um conselho muito importante nessa toada é que a gente possa se coletivizar no cinema. E aí estar nas associações, sabendo que nenhuma associação é perfeita, é como participar de qualquer partido político, agremiação estudantil, tem os seus conflitos, mas também eu acho que a gente se propor a fazer um trabalho de base. As associações geralmente são espaços muito generosos com quem está entrando. Então, pessoas estudantes, associem-se. Eu lembro de um conselho que o Ricardo Miranda deu, logo assim, no primeiro dia de aula, que ele falou: vocês aí, vocês já trocaram telefone? Porque, assim, vocês precisam se conhecer. E valorizar também as amizades. Sabe essa pessoa que está começando junto com você? Às vezes vai ser o seu primeiro filme. Então, cuidar dessas relações, investir nessas relações. Vai trabalhar com um amigo, cuide bem dessa amizade. É muito mais... Encontrar um bom amigo é muito mais caro do que encontrar um bom trabalho. Então, vai trabalhar com um amigo, cuide bem do seu amigo, sabe? Não mande áudio no contrato, escreva o contrato por e-mail, cuide dessas relações, porque quando você trabalha com um amigo,
você precisa ter muito mais cuidado, porque vai terminar o trabalho, você não quer terminar a amizade. A amizade é muito difícil para quem é 30 a mais. A gente sabe como é difícil fazer amigo. Então, assim, cuidem bem das relações. É verdade, porque a gente quer trabalhar com quem a gente gosta e é cuidado. E pensando muito nesses métodos de trabalho, né, acho que cada filme vai descobrindo o seu processo, mas acho que pensar num espaço colaborativo em que o profissional da cor esteja desde o início, para a gente trocar uma ideia. Aquela reunião não vai ser cobrada. Você não vai começar a pagar aquela pessoa pela reunião, mas só de conversar, trocar uma ideia no início do processo, acho que a gente consegue avançar muito para ser um processo mais digno, mais confortável, mais respeitoso, onde as pessoas saiam um pouco das suas ilhas, né, e possam se conectar, trocar ideia junto. Eu acho que isso, comer junto, sabe? Eu acho que encontrar formas de caminhar junto, valorizando essas relações, valorizando esse seu olhar, porque eu acho que uma coisa que é muito difícil da gente desenvolver é uma autoestima, e eu acho que isso que o Lucílio fala é muito importante. O nosso olhar importa. Não é porque você está começando agora, que você vem de um lugar distante, que falta algo em você, não, sabe? As suas experiências enquanto vendedor de vestido de noiva, se você está começando no cinema, vai também desenvolver o seu olhar, a sua percepção para o outro. Então, valorizar essas experiências que não necessariamente vêm de escolas de cinema, vêm de crítica de arte, mas valorizar essas experiências de vida, sabe? Você trabalhou embarcado no navio de cruzeiro para conseguir juntar sua grana, e eu acho que valorizar essas experiências é muito importante para a gente desenvolver um senso de dignidade inabalável, assim, sabe? De que a gente precisa ser bem tratado nos espaços, com respeito, dignidade, sabe? Todo mundo tem um vale piti, mas é um vale piti, sabe? Para a gente mudar essas relações muito coloniais que ainda acontecem no cinema, mas é isso, que a gente possa caminhar junto. Muito obrigada, ABC, pelo convite, que a EDT e a ABC têm uma longa parceria daqui em diante. Quer que eu fique em pé? Eu vou ficar em pé. Obrigado, essa mesa maravilhosa. É super importante ouvir pessoas que estão querendo fazer cinema. Fazer cinema é o que a gente faz, não é? Então, eu tenho aqui um ventríloco, que é o Afonso Beato, que gosta de falar ao mesmo tempo. Mas é isso, agradecer a vocês, agradecer a ABC. A ABC é esse espaço que vocês estão vendo. Isso não foi feito imediatamente, foi aos poucos. E, aos poucos, a gente está construindo essa coletividade que eu acho super importante. Quer dizer, vocês vão sair daqui, tem uma feira de equipamentos, todo mundo querendo filmar, mostrar seus equipamentos. A gente não faz filme sem equipamento, nenhum equipamento, nem que seja um celular, ou a grande câmera, ou a grande ilha. E para vocês, alunos que estão começando, o equipamento é importantíssimo, não só, mas é muito também, porque senão não é cinema, é teatro, é rádio, sei lá o quê. Então, vamos prestar atenção nessa parte também, e eu acho que a ABC está conseguindo uma coisa incrível, que todo mundo consegue se manifestar, dizer o que pensa, o que precisa, aonde quer ir. Eu acho que a ABC congrega tudo isso. Eu sou muito feliz de estar na ABC e vejo as portas abertas para todo mundo e todas as associações, todo mundo que quiser conversar, quiser participar. A gente está super aberto mesmo. Eu nunca vi na ABC alguma coisa que impedisse isso. Não conheço, não tenho conhecimento, eu gosto de história,
quem me acompanha um pouco sabe que eu gosto de história e da fotografia, do cinema. Por que a edição agora é assim? Né? Eu pensando aqui dos montadores que vieram da Moviola, etc., que era uma outra dinâmica, mas montava-se assim. Né? Então, é isso. Eu queria agradecer a todo mundo e eu queria que vocês prestassem atenção que a ABC acontece porque está todo mundo junto para que aconteça. E não se separando, dizendo que aquilo, etc. Não, vamos se juntar, gente. É importante. É isso. Muito obrigado. Pessoal, eu vou fazer aqui agora o sorteio. E avisando, só avisando que tem à tarde, à 13h, é isso? Daqui a pouco, a apresentação da Black Magic. Gente, eu vou fazer aqui o sorteio e eu vou passar para o Thiago para ele falar um pouco da marca dele. Bom dia, né? Boa tarde, talvez eu não almocei ainda, então vamos no bom dia. Esse debate ele é super enriquecedor, que o Jacques falou também é muito importante, não se faz audiovisual sem equipamentos. Então, é muito importante que vocês vão até lá, tem câmeras sensacionais, novas tecnologias, às vezes câmeras que ninguém nunca conseguiu ter oportunidade de colocar a mão, então é importante. E nós da Videum, dentro do que foi falado, a gente é muito parceiro também, porque a gente sabe que o audiovisual, quem trabalha com arte trabalha por amor, não por dinheiro, né? Então, a gente tenta facilitar de alguma maneira, não, modo de dizer, a gente trabalha por dinheiro, mas a gente sabe que muitos orçamentos com aquelas produções hollywoodianas desse tamanho. Então, a gente, como vendedor e fornecedor de tecnologia, a gente tenta facilitar e aproximar vocês dessas tecnologias. Então, a gente trouxe um kitzinho para fazer um sorteio aqui para vocês. Como que vai ser feito aqui? Eu tirei o número, foi o final 39. 39. Alguém? Alguém tirou 39? Não? Tirar outra aqui, hein? Tirou 22. Foi 39? Mentira. Fala para eles o que eu falei quando você me deu esse número. O que você falou no tempo, gente? Eu falei, marca a bolinha aí que sou eu que vou ganhar. Foi, tava marcada, era a carta marcada, gente. Vamos tirar uma foto depois? Vamos, eu